Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem está vendo a gente. Aqui mais um episódio dos nossos debates no tema de processo civil. E hoje eu estou aqui no lugar do nosso tradicional anfitrião, Fred. E o motivo real é porque eu corri. Eu corri do debate porque aqui a gente tem três feras que já escreveram sobre fundamentação das decisões judiciais. E o tema hoje é fundamentação das decisões judiciais. Rodrigo Ramina, Leonard Schmidt, Carlos Frederico, nosso Fred, os três escreveram sobre fundamentação e eu vou inverter hoje, eu vou começar mostrando o livro de cada um. Livros recentes sobre fundamentação, que geralmente é um tema não muito explorado em obras monográficas, ao menos no Brasil. E a minha grande chateação, na verdade, e eu tenho que dizer, minha grande tristeza, é porque desses três livros, o único que está autografado é o de Fred. E, pô, eu preciso do autógrafo de vocês, né? No fim das contas, na verdade, o autógrafo de todo mundo que escreveu, enfim, aqui do grupo, eu faço questão de ter todas as edições, porque, no fim das contas, se daqui a 50, 60 anos eu me frustrar, de todo jeito, isso vai ser meu seguro de vida, né? Eu vou vender esses livros e vou, enfim, abrir um sebo, e é meu seguro de vida para... Vão ser livros valiosos, livros escritos por vocês e com a assinatura de vocês. Mas falando isso, eu já disse, o tema é fundamentação das decisões judiciais e eu vou passar a palavra para Rodrigo Ramina de Luca. Rodrigo, para fazer uma introdução rápida sobre o tema. Olá a todos. Cumprimento primeiramente os meus queridos amigos que participam desse episódio do Temas. É sempre uma honra e uma alegria debater com alguns dos mais competentes e talentosos processualistas da minha geração. Então, fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje e cumprimento também os nossos espectadores. Espero que o tema de hoje seja bastante útil e proveitoso a todos vocês. Bom, como o Guga adiantou, coube a mim fazer uma pequena introdução sobre o Instituto da Motivação das Decisões Judiciais, estabelecer alguns conceitos básicos e aí nós desenvolvermos um debate sobre o tema. Eu inicio esclarecendo que hoje nós falaremos ora em motivação, ora em fundamentação, mas as expressões são sinônimas, tá? Eu, particularmente, prefiro motivação, inclusive o meu livro foi intitulado O Dever de Motivação das Decisões Judiciais por duas razões. Primeiro, porque é a opção clássica dos nossos países de origem latina. Então, na França, la motivación, na Espanha é motivación, na Itália é la motivazione, e mesmo nos países de língua inglesa é comum que alguns autores falem em motivation. Além disso, direito administrativo no Brasil, o Brasil ele segue a tendência portuguesa de falar em fundamentação na Constituição, no artigo 93 e no Código de Processo, assim faz Portugal, mas o direito administrativo também se refere à motivação dos atos administrativos, que é uma atividade idêntica à do juiz nos atos jurisdicionais. A segunda razão, mais importante do que simplesmente essa pragmática de se manter uma coerência com os demais sistemas, é o que significa motivar e o que significa fundamentar. Nós temos no Brasil uma corrente perniciosa que considera que o juiz não precisa se manifestar sobre todas as alegações das partes. E quando eu falo em fundamentação, ainda que em tese ou mesmo inconscientemente, eu acabo fortalecendo essa noção de que o juiz tem apenas que apresentar fundamentos do seu dispositivo e não propriamente apresentar as razões pelas quais ele não só está julgando a demanda naquele sentido, então seja procedente ou improcedente, mas também dar uma resposta à parte sucumbente àquilo que ela alegou e provou. E a motivação é justamente isso, ela vai além de simplesmente dizer por que está sendo decidido. Ela é uma resposta para quem perdeu. Porque quem ganhou, às vezes o advogado pode até ficar um pouco frustrado porque ganhou pelas razões erradas ou porque tinha uma tese redonda que não foi muito bem compreendida. Mas, para o jurisdicionado, pouco importa qual é a razão que levou à sua vitória. O importante é que ele ganhou. Mas aquele que perde precisa ter efetivamente uma resposta.
Aquele que perde precisa saber por que perdeu e precisa ter os seus argumentos respondidos. Bom, feito esse esclarecimento, reitero, falaremos em ora em motivação, ora em fundamentação, peço que entendam como sinônimos. Como o Guga adiantou, temos 3 livros publicados aqui nos participantes e 3 participantes de origens diferentes. Então, eu, formado na Universidade Federal do Paraná, escrevi o livro como dissertação de mestrado na USP. O Fred, formado na Universidade Federal do Espírito Santo, escreveu o livro como dissertação de mestrado na mesma instituição. E o Leonard, formado na Universidade Federal de Santa Catarina, escreveu o livro como dissertação de mestrado na PUC de São Paulo. Mas todos preocupados com esse instituto, que revelam 2 coisas. Primeiro, que é um tema atual, e é um tema atual principalmente porque ele recebeu uma nova dignidade pelo atual Código de Processo, pelo artigo 489, parágrafo 1º. Muito embora eu especificamente tenha começado a escrever a dissertação antes do código e antes, inclusive, de se cogitar de um novo código, foi uma grata e uma ingrata surpresa ter um novo código no final da minha escrita, da dissertação. E também revela a importância do tema. Revela que o tema é um tema de primeira grandeza no direito processual. E isso é sim porque a motivação ela nada mais é do que a garantia das garantias. Eu, particularmente, afirmo, e afirmo isso de forma bastante convicta, que a motivação é a garantia mais importante de todas as garantias decorrentes do devido processo legal. E não simplesmente por uma questão hierárquica, mas sim porque ela é fundamental para que as demais garantias se realizem, sejam efetivas ou mesmo se delineiem. E o contraditório e ampla defesa são a consequência mais evidente disso. Né? Por décadas, a doutrina se dedicou a falar sobre contraditório e ampla defesa, com pouquíssimas palavras a respeito da motivação, mas a realidade é que sem uma decisão motivada, sem uma resposta, sem um enfrentamento pelo juiz daquilo que eu alego, daquilo que eu provo, contraditório e a ampla defesa não servem para absolutamente nada. É um processo repleto de contraditório, com ampla participação das partes, ampla possibilidade de produção de provas, mas que ao final resulta numa sentença arbitrária, que tem um dispositivo sem enfrentar as alegações das partes, nada mais é do que um faz de conta. Né? Todos os jurisdicionados acabaram sendo iludidos por uma promessa de que eles participariam e, no fim, participaram de forma vazia, sem que isso tenha tido qualquer impacto ou repercussão no processo. Então, o dever de motivação ela é a garantia das garantias e, curiosamente, como eu mencionei, acabou sendo ignorada ao longo da história, ignorada pela doutrina, que pouco fazia além de reproduzir algumas concepções jurisprudenciais que também acabavam refletindo uma tendência do judiciário de facilitar a própria vida, o próprio trabalho, porque decisões motivadas elas dão um pouco mais de trabalho, exigem um pouco mais de esforço do que decisões imotivadas. Até o professor Tucci esteve aqui conosco, ele escreveu uma monografia sobre motivação em 1987, e ele defendia justamente que a motivação fosse alçada a uma natureza constitucional, né? Alçada a um status constitucional. E isso foi feito em 88, mas mesmo assim a produção doutrinária continuou bastante pontual, bastante escassa, e muda apenas com o novo código. A razão disso, ela está muito ligada à formatação do Estado e às relações entre Estado e jurisdicionado. E eu digo isso porque a história nos revela isso. Então, se nós olharmos para trás, nós veremos que ao longo da história, ora se determinava a motivação, ora se proibia até mesmo a motivação em alguns casos, ou se recomendava que as decisões não fossem motivadas. E isso estava sempre ligado à dinâmica do poder, a dinâmica de relação entre quem tinha o poder e o jurisdicionado. Então,
se nós pegarmos, apenas exemplificando, porque a minha exposição tem um intuito bastante objetivo e sintético, mas em um determinado momento do absolutismo, quando era interessante que o poder fosse tratado como algo místico, como algo, de certa forma, até mágico ou equivalente a uma divindade, as decisões elas não deveriam ser motivadas, porque essa justificativa, essa prestação de contas, elas minavam de alguma forma aquela imagem de poder. Depois, quando, no final já do absolutismo, quando o detentor do poder, os soberanos, queriam ter um controle melhor sobre os senhores feudais a respeito da aplicação do seu direito, aí eles passaram a exigir que as decisões fossem motivadas para verificar se o direito estava sendo devidamente aplicado. Em determinado momento, também as decisões eram motivadas mais por uma questão pragmática do que propriamente impositiva. Foi o que aconteceu ali nos séculos XII, XIII, quando o direito ele era muito fundado em precedentes. Então, em todos os países, as decisões eram motivadas para que se mantivesse uma jurisprudência, e assim as cortes soubessem como elas decidiram no passado para poderem decidir agora e decidirem no futuro. E com o abandono desse sistema presidencialista, a motivação também acaba caindo. E tudo isso muda com a Revolução Francesa, que muita gente não sabe disso, muita gente acha que a Revolução Francesa foi uma revolução contra a coroa, contra a nobreza. Mas na França isso é muito conhecido, que a Revolução Francesa ela foi uma revolução contra juízes. A Revolução Francesa ela foi uma reação da burguesia contra várias arbitrariedades e vários abusos do poder pelo judiciário francês da época. Inclusive, a reunião dos Estados Gerais de 1789, que é considerado o marco da Revolução Francesa, foi convocado pelo Parlement de Paris, que era a corte, apesar do nome, era uma corte jurisdicional, era a principal corte jurisdicional francesa. E com a Revolução Francesa, a primeira providência dos revolucionários foi domar e dominar o poder judiciário. Por isso que eles fazem aquela famosa lei de 1790 de organização judiciária, com várias restrições ao exercício do poder jurisdicional. Uma delas é a motivação, era o dever de motivar. Então, na lei constou que todas as decisões deviam ser motivadas com as disposições de fato e de direito pela qual o juiz chegou à decisão, que é o que tinha no nosso Código de 73 e tem até hoje no Código de Processo. E também com várias outras disposições nesse sentido de limitação de poder. Então, aquilo que muito se critica hoje com os olhos do presente, mas que na época era algo necessário, foi a proibição do juiz de interpretar as leis. Então, o juiz deveria solicitar ao Poder Legislativo que desse a interpretação autorizada da lei para que ele pudesse decidir quando houvesse dúvida. E várias outras disposições. A função jurisdicional deixou de ser um cargo venal, que era negociado, vendido e, inclusive, herdado. Essa, inclusive, foi uma das razões pelas quais o Parlement de Paris convocou a reunião dos Estados Gerais. A coroa queria aumentar o número de magistrados e isso desvalorizaria o preço dos cargos, a importância dos cargos. Então, historicamente, a motivação ela tem uma relação muito forte com a formatação do Estado. E prova disso é que a Constituição francesa revolucionária previu o dever de motivação, e isso aconteceu reiteradamente em vários países. Alguns exemplos. México, em 1917, previu o dever de motivação em sua Constituição após uma guerra civil que sucedeu à Revolução de 1910. A Itália, em 1948, previu na Constituição o dever de motivação após a queda do fascismo. A Grécia, em 75, previu na Constituição após o regime dos coronéis. Espanha, em 1978, com a queda do franquismo. Peru, em 1979, após a ditadura militar. Portugal, na Constituição de 76, revisada em 1982, após a Revolução dos Cravos e queda do Estado Novo. E o Brasil, em 1988, após a queda do regime militar. Então, sempre houve nessas constituições pós-regimes autoritários, pós-regimes despóticos, antidemocráticos, sempre houve essa preocupação
com a motivação. E essa preocupação ela é absolutamente pertinente e razoável, porque a motivação ela é, de um ponto de vista analítico, uma exposição de razões, né? Mais precisamente, é uma exposição ali ordenada, racional, das razões pela qual o juiz decidiu. Mas, do ponto de vista teleológico, a motivação ela serve como uma justificação da atividade jurisdicional, como uma prestação de contas pelo juiz da decisão tomada. E essa prestação de contas ela é especialmente importante no nosso sistema, porque o juiz ele é dos poderes aquele que não tem uma legitimidade democrática decorrente de uma eleição democrática, né? Então, se nós pegarmos os atos do executivo, os atos do executivo eles são praticados essencialmente por detentores de um poder que estão lá porque foram eleitos e escolhidos pelo povo. A mesma coisa acontece com os atos legislativos. Mas os atos jurisdicionais não são praticados por representantes eleitos, eles são praticados por pessoas que foram escolhidas em um concurso que servia para medir a capacidade técnica, a capacidade, o conhecimento técnico, o conhecimento jurídico. Então, a motivação ela tem essa função importante de legitimar essa atividade jurisdicional pela demonstração por esse juiz, que não foi eleito, de que, embora não eleito, ele está exercendo uma atividade estatal de forma jurídica. Então, a demonstração da juridicidade da decisão e a demonstração da correção fática, das conclusões fáticas amparadas em provas, decorrem de uma necessidade de legitimação democrática. Mais uma questão relevante antes de nós entrarmos aqui em algumas questões e eu passar a palavra ao Guga. A motivação nesse aspecto de prestação de contas, de justificação, porque ela é uma prestação de contas, ela tem um controle, como eu disse, da atividade jurisdicional. E esse controle ele se dá em vários graus e várias dimensões. Então, há o controle fático, como eu disse, há o controle jurídico, há um controle pelas partes. As partes têm condições de controlar a correção fática e jurídica daquela decisão e, quando não concordam com o que foi decidido, recorrer. O tribunal tem como controlar isso ao analisar as razões e verificar se houve alguma ilegalidade ou se houve alguma má apreciação de provas ou se houve algum erro em procedendo na má condução do processo. E, embora não haja mecanismos efetivos para isso, a motivação também serve como um controle da sociedade, da atividade do juiz. É claro que, como eu disse, não há mecanismos concretos para que isso aconteça, mas algumas questões de repercussão, elas acabam passando pelo crivo da sociedade, são noticiadas na imprensa e isso tem repercussão social. Só também para concluir, a minha proposta na minha dissertação foi demonstrar essa função do dever de motivação como uma garantia inerente ao Estado de Direito. E isso passa por uma necessidade de promoção de segurança jurídica. Então, a motivação, ela, além de dar racionalidade à atividade jurisdicional, impondo ao juiz que justifique a sua atuação, até uma das expressões clássicas que conceituam o Estado de Direito é o Estado que se justifica. A motivação ela tem um papel muito importante na formação de precedentes. Afinal de contas, decisões imotivadas não tem como formar precedentes. É simplesmente impossível. Não pego um dispositivo, julgo procedente, julgo improcedente, condeno o autor a pagar R$10.000 e daí extraio disso um precedente. Eu preciso da fundamentação, da motivação para extrair precedentes. Com a preocupação do Código atual com respeito de precedentes, a motivação ela também adquire, por isso, ainda mais importância. Tanto é verdade que em países de common law não há a imposição de que as decisões sejam motivadas, mas é inerente à cultura deles
que todas as decisões sejam motivadas, porque senão você não tem como manter um sistema precedentalista. Então, acho que, por hora, são esses os conceitos que eu gostaria de salientar, e devolvo a palavra ao Guga para nós iniciarmos um debate. A exposição de Ramina ela é importante para a gente, não para a gente saber como a motivação é importante, porque ninguém, vou me corrigir, todo mundo concorda que a motivação é uma garantia, mas às vezes a gente não consegue entender o porquê. Por que ela me dá tanta garantia? Eu acho que com a exposição curta, didática de Rodrigo, ele consegue explicar que não adianta ter todo um procedimento, porque nossas decisões se legitimam pelo procedimento, mas também se legitimam pelo conteúdo. E a gente consegue conhecer esse conteúdo pelos fundamentos ou pelos motivos e pelas justificações dadas pelo juiz, e porque com isso a gente consegue controlar a decisão. E aí as várias formas de controle que ele falou, o controle das partes e inclusive o controle social também atrelado, né, à publicidade dos atos judiciais, das decisões judiciais. Mas essa parte que o Rodrigo falou no final, do artigo 927, é muito importante, e com ela eu consigo jogar aqui a nossa primeira pergunta, que é: a fundamentação, ela tem caráter constitutivo ou caráter declaratório? As decisões judiciais, quando apresentam suas justificativas, seus motivos, elas estão reconhecendo, declarando normas jurídicas que já estavam no sistema, elas estão constituindo, criando normas jurídicas, criando direito, e antes não teria nada que amarrasse o julgador, ou e ainda talvez ambos, né? Talvez existisse norma antes, existisse norma depois. Isso passa muito, na verdade, isso é o debate tradicional se a jurisdição é dualista ou monista, e eu acho que essa é uma pergunta importante de ser respondida, e por isso que nós escolhemos ela para falar de motivação. Com isso, eu passo a palavra para outra fera, Leonard Schmitz, para contribuir com a gente esclarecendo essa pergunta. Valeu, Guga. E oi para todo mundo. Divertido demais voltar a conversar com todo mundo aí, todo mundo que estiver assistindo também, em especial sobre esse tema, né? Um tema sobre o qual tanta gente do nosso grupo de amigos aqui passou anos estudando, continua estudando e continua sendo um tema interessante pra caramba. Como o Rodrigo falou no começo da exposição, é um tema que vai falar mais sobre os desenhos e arranjos do Estado do que especificamente sobre vamos abrir o CPC para ver o que o código diz, né? E acho que é isso que fascina tanto quando a gente discute, e quando a gente discute por Telegram, por WhatsApp também entre a gente, e a gente discorda de várias ideias e tal. Eu acho isso interessante demais. E uma coisa que eu queria chamar a atenção, que eu acho muito legal também, é o seguinte: Fred, o Ramina e eu temos dissertações sobre esse mesmo tema, que são dissertações que concordam em vários pontos, mais do que discordam até, mas o enfoque que cada um deu para o seu próprio trabalho, para os seus anos de estudo, é muito diferente, né? Eu lembro de conseguir, sem conhecer o Ramina ainda, mas de conseguir um exemplar da dissertação defendida dele enquanto eu estava escrevendo a minha. E a primeira coisa que eu pensei foi: porra, tem alguém que está escrevendo sobre isso também e escreveu bem demais, o que eu vou fazer agora, né? E depois eu vi que, por mais que eu concordasse com praticamente tudo que está ali, quase nada eu discordo, mas o meu ponto de atenção era completamente diferente do dele. Então, as coisas que o Ramina acabou de falar sobre o Estado que se legitima, o Estado de Direito é o Estado que se justifica, a legitimação está na justificativa, e também sobre a necessidade de a gente relacionar a segurança jurídica com a fundamentação, que são tão importantes para ele. Por outro lado, eu foco muito em nem só resolver quase nada, que eu acho que eu não consigo resolver nada, mas no livro, mas em apontar uma série de arbitrariedades e equívocos que podem existir quando a gente não está fundamentando do jeito certo, ou motivando do jeito certo. Tem mais a ensinar, ou mostrar o que não fazer, do que especificamente tentar, né, jogar uma luz sobre o que fazer. E aí o Fred vai falar dogmaticamente sobre os critérios de controle, que são outra coisa ainda, né? Então tudo conversa entre si, mas são temas extremamente diferentes. E aí, depois eu vou querer saber a opinião de todo mundo aqui também, mas esse debate sobre monismo e dualismo, né, ou sobre a função declaratória ou constitutiva da fundamentação, é um debate que, sem querer parecer extremamente terrorista ou extremamente
exagerado, radical nisso, mas é um debate que eu não acho que é muito justo, porque eu não consigo enxergar essa questão como se ela pudesse cair só para um lado ou só para o outro. Não é que eu estou dizendo que tem um pouco dos dois, é que eu acho que não tem nada de nenhum dos dois mesmo. É que não está nem para lá, nem para cá e muito menos no meio. Eu vou explicar. Quando a gente se baseia em determinadas premissas, eu vou falar do meu interesse pessoal a esse respeito, mas quando eu fui me basear em certas premissas para entender o que significa interpretar o direito, interpretar os fatos e dar uma resposta, uma solução concreta, e aí pensando em determinados autores ou determinadas escolas de pensamento, eu acabei concluindo que quem constrói a resposta para um caso concreto são duas coisas: os fatos do caso, narrados pelas partes, óbvio, e o direito aplicável. Então, a jurisdição não faz muita coisa. E vocês sabem nas nossas brincadeiras aí de um discordar do outro que eu gosto muito de jogar para baixo a função de poder da jurisdição e alguns gostam de jogar para cima o poder da jurisdição. Eu acho que quem constrói a resposta para o caso são os fatos e não a jurisdição. E olha só, todo mundo aqui vai concordar quando eu digo como premissa que texto e norma não se confundem. Então tem o texto, dali a gente extrai um monte de normas diferentes. Cada norma dessa tem um programa normativo, que é um quadro gigante para onde a gente consegue projetar as respostas. E cada conjunto de fatos que pode constituir um âmbito normativo, ou o nome que vocês quiserem dar, pode se encaixar nessas respostas que a gente constrói. Eu acho, na minha opinião pessoal, é que não existe direito senão direito aplicado. Não existe direito pré-existente, não existe direito subjetivo antes da gente aplicar esse direito. E não significa só que o judiciário é o detentor de todas as respostas do mundo. Porque se eu e o Fred estamos debatendo, a gente chega num acordo, o direito para aquele caso foi aquilo ali, por mais que tenha ou não tenha sido uma solução justa. E antes de a gente aplicar esse direito, ele não existe. Ele existe em questão potencial, a gente tem expectativas a respeito desse direito, mas eu não tenho direito subjetivo, senão o direito subjetivo de pedir alguma coisa. Eu não tenho direito potestativo, senão o direito potestativo de requerer que alguém reconheça aquela minha coisa. E aí foge muito das questões de falar de crise de direito material, a maneira como, por exemplo, Pontes de Miranda desenvolve a teoria dele. Mas, bem, se eu preciso interpretar os fatos do caso, aí vamos voltar para o judiciário, né, para a motivação. Se eu preciso interpretar os fatos do caso e o direito e tal, para poder chegar numa resposta, eu não consigo, numa analogia bem boba e também muito famosa, eu não consigo atravessar um vale todo sem construir uma ponte por cima dele, que é a própria justificação nessa analogia. Quando o judiciário vai se deparar com um caso, digamos que seja um caso idêntico, entre aspas, a casos repetitivos julgados no passado, para ele chegar à conclusão que esse caso é idêntico e merece uma resposta também parecida, ou seja, para aplicar um padrão de comportamento reiterado ou precedente, qualquer coisa, ele precisa também já ir até lá, e quando ele foi até lá e construiu a ponte, porque ele não voa, ele tem que construir a ponte para ir até lá, ele já interpretou os fatos. Então, ir até lá toda vez, na minha opinião, já significa pender para o lado de que o judiciário constitui e não declara, porque essas respostas não estão prontas a serem encontradas em lugar nenhum e não tem direito pré-existente a ser declarado. Então, pendendo para o lado de responder que seria uma função mais constitutiva do que declaratória. Por outro lado, ninguém poderia dizer que existe desde sempre uma confiança no judiciário a ponto de que todas as respostas dadas pelo judiciário sejam equivalentes à verdade. Então, ele não constitui, no sentido puro, no sentido extremo da palavra, a verdade, ou ele não constitui a justiça, ele constitui a resposta socialmente aceitável ou juridicamente aceitável, por isso que a gente vai ter, no fim do dia, a coisa julgada para selar essa discussão. Mas isso tudo é porque a gente não tem monopólio da força, quem tem monopólio da força é o Estado. Então, se ele responde, a gente tem que aceitar porque essa é a maneira institucionalizada, não significa que a resposta está sempre correta. Não significa, portanto, que o judiciário constitui uma verdade ou uma justiça. No meio dessa bolarada de coisa, que é a minha opinião pessoal a respeito, eu diria que a função ou a natureza, a essencialidade da jurisdição, ela pende mais para buscar e construir uma resposta para cada caso do que para declarar uma resposta que desde sempre já exista. Então, se é para dizer entre A ou B, eu diria é mais constitutiva do que declaratória, né? E aí Uma pergunta, Leonel. Se o direito só surge quando aplicado, o que é que existe antes? E o que é que amarra o juiz? O que existe antes e qual é a segunda pergunta, Guga? O que existe antes, se o direito não é pré-existente, e o que é que amarra o juiz? O que é que controla o juiz antes da aplicação do direito? Quer dizer, da aplicação, da construção da ponte e do método interpretativo para poder chegar do outro lado. Boa. Eu tendo a ver essas questões do ponto de vista
não é ver, mas eu eu tenho dificuldade de não enxergar isso do ponto de vista fenomenológico. Não existe direito antes do direito ser declarado. Quando eu digo declarado, não no sentido de que ele foi encontrado em algum lugar, né? Não existe direito nenhum antes de, enquanto a gente está em crise de direito material. Na minha brincadeira com o Fred ali, eu devo para ele, ou ele para mim, a gente não sabe quem tem razão. Ninguém tem direito de nada, a não ser direito de submeter a sua questão ao judiciário, até que esse direito seja declarado, constituído, qualquer coisa, pelo judiciário. Antes disso, a gente tem duas coisas separadas. E aí, se me faltar um nome, vocês me perdoem, mas eu não vou responder especificamente. A gente tem os fatos do que aconteceu, a gente tem a lei, que pode se aplicar ou não para esse caso. Essas duas coisas gravitam juntas, mas em nenhum momento, ou tirando aí, já fazendo homenagem ao Guga, tirando as situações de má-fé, tirando as situações em que a gente vai litigar propositadamente má-fé, eu e o Fred temos certeza que a gente tem razão quando a gente entra em litígio. E ao ter certeza ambos que a gente tem razão, aí a gente vai lembrar que é muito difícil a gente encontrar uma lei que seja aplicada de forma unívoca, né? Então a gente sempre vai ter possibilidade de interpretação diferente. Em imaginando que nós dois, com interesses completamente antagônicos, tenhamos ambos razão, quem é que vai dizer que está com o direito até que a gente tenha uma solução jurídica socialmente aceitável para dizer quem é que está com esse direito? Nada disso leva a uma solução necessariamente justa. Rodrigo, o Ramina estava falando agora há pouco sobre a necessidade de justificativa para a segurança jurídica, não para encontrar justiça. Então, as coisas são completamente dissociadas. Antes, então, de ter a declaração ou, enfim, o julgamento efetivo, ou como diz o Friedrich Miller, a decisão enérgica, porque ela manda você fazer e você vai ter que fazer. Antes de ter isso, a gente não tem direito. Aí, por exemplo, essa premissa é importantíssima. O sebo humano é incrível, né? Ele puxa sempre, parece a bolsa do gato Félix, está sempre na mão. Então, antes de ter isso, a gente não tem direito. A gente tem expectativas, a gente tem potencialidades. O direito não se aplica para mim antes que alguém diga que ele se aplica para mim. E tem até um exercício interessante que o próprio Miller faz nesse livro aí, com isso eu vou passar a palavra para os demais, que é interessante. Ele fala, se a gente estuda o Código Civil na faculdade e alguém fala sobre alguma coisa, por exemplo, sobre direito às obrigações, ninguém consegue imaginar esse artigo do Código Civil sendo aplicado se a gente não imaginar um caso hipotético. Ou seja, antes do direito existir aplicado, mesmo que na cabeça de um estudante de faculdade de direito, ele não existe, ele não é. O direito ele só é, ou ele passa a criar a vida quando a gente aplica ele numa situação mesmo que hipotética, real. E essa realidade dos fatos concretos, junto com a norma, com a lei, é que cria o caso concreto. Antes disso, eu tenho lei e fatos, depois eu tenho direito. Léo, só antes de pontuar a questão acerca da questão da declaração e da Constituição, uma leitura apressada dessa sua visão de ver poderia levar à conclusão de que você está dizendo que só o juiz é que faz a resposta para o caso concreto, e isso poderia levar à impressão de que haveria uma contradição do seu discurso. Como na minha dissertação eu também me debrucei sobre questões hermenêuticas, eu sei que a sua dissertação ela tem um marco teórico muito forte, que é a questão da hermenêutica, é preciso contextualizar a sua fala. Eu acho que é importante, acho que até para quem está nos ouvindo, ter essa noção de que essa sua opinião de que o juiz produz o direito, de que ele produz a resposta para o caso concreto, ele tem como base filosófica, base teórica, como premissa, uma visão hermenêutica do fenômeno, não no sentido de que o juiz ele é o ser autoritário, que só ele tem a resposta para aquele caso, mas sempre de que, para aquele caso concreto, para aquela circunstância fática, para aquela situação que ele está se debruçando, ele vai produzir uma resposta de acordo com o que ele tem de mais adequado no ordenamento jurídico, na tradição jurídica, enfim, tudo nesse sentido. Então, só nesse sentido, eu queria só dar uma calibrada nessa opinião, porque eu já estou vendo aqui que a gente já debateu esses casos e essas questões também em outras oportunidades, e contextualizar uma perspectiva processual de monismo e dualismo para um tema mais teórico, que envolve mais teoria do direito e com uma fundamentação, pode levar a esse choque entre os discursos e essa potencial visualização de contradição entre terminologias, o que eu não acho. Eu acho que eu concordo com essa visão, mas só para calibrar esse pouquinho esse discurso aí. Aí o Ramina queria falar um pouquinho, já pode já dar a palavra para ele. Bom, essa discussão sobre dualismo e monismo, ela é a discussão eterna do direito processual, né? A gente não pode esquecer que o direito processual ele nasce com uma polêmica entre o 20 e o 20 sobre se o
processo romano ele era um processo de direitos ou de pretensões, se a parte ela tinha direitos ou se ela tinha axios, né, a serem exercidos. Um aspecto que me parece problemático dessa concepção monista é que ela foca muito na jurisdição, ela foca muito no litígio e acaba desconsiderando que a regra é a observância do direito, a regra é a criação de situações e posições jurídicas e de criação de direitos, independentemente da intervenção do juiz. Quando se chega ao judiciário ou arbitragem, né, quando você torna o litígio concreto e leva para uma decisão por um terceiro, você tem uma situação patológica. É uma situação de que, a princípio, alguém descumpriu alguma coisa. E não me parece que essa seja a realidade, né? Se eu contrato, se eu compro um imóvel, se eu compro um carro, o que há? Eu não sou proprietário enquanto alguém não me acionar judicialmente, eu não sou proprietário enquanto eu não propuser uma ação declaratória de propriedade. O que é, então, o registro da propriedade no meu nome perante o cartório de registro de imóvel? E se alguém discutir essa propriedade, e se eu tiver que propor uma ação declaratória da propriedade, não é uma declaração, é uma constituição, então, na verdade, eu não tenho ações declaratórias, como que eu explico a usucapião? Então, a usucapião, na verdade, sempre seria constitutiva, mas ela seria o quê? Um constitutivo retroativo, que se constitui desde o momento em que a propriedade, que não é uma propriedade, surgiu, nasceu e se consolidou. O juiz que reconhece uma decadência e diz, você não tem o direito potestativo, você não pode mais anular esse contrato. O que ele está fazendo? Se eles têm que constituir o direito, ele está constituindo um não direito, ele não está declarando, olha, você não tem mais o direito a desconstituir esse contrato porque passou o prazo decadencial de 4 anos ou o prazo que for. A paternidade não é um vínculo jurídico enquanto não for reconhecido por uma sentença. Então, a teoria monista, ela acaba focando, na minha visão, muito no judiciário, pensando muito o direito do ponto de vista do processo, mas acaba desconsiderando todas essas situações do próprio processo civil, então todas as tutelas declaratórias que existem, uma tutela declaratória negativa, uma tutela declaratória positiva, e acaba desconsiderando todos os atos extrajudiciais que são praticados e que não vejo como não possam ser considerados jurídicos. Inclusive hoje, com o reconhecimento da usucapião extrajudicial, como fica? Eu não tenho um juiz para constituir esse direito. Não há um direito enquanto ele não for judicializado. A discussão também sobre saber se a motivação ela é constitutiva ou declaratória, ela passa por essa concepção monista e dualista, mas ela também decorre de uma concepção de que toda vez que o juiz interpreta, ele cria. Essa é uma forma de se considerar a motivação constitutiva, e também tem uma outra forma, que é dizer o seguinte: em todos os hard cases, ou seja, sempre que não há uma regra clara e evidente a ser aplicada no caso, então o juiz teria que criar o direito, que é a célebre polêmica entre o Hart e o Dworkin. E, na verdade, essa já volto para a questão da interpretação, mas essa concepção de que em todo hard case o juiz tem que criar o direito para aplicar, na verdade é uma consequência, é uma aplicação bastante positivista, né? O Dworkin critica o Hart pelo excesso de positivismo, de negar que você tenha condições de aplicar princípios, né? De você considerar que o direito, que todas as normas são regras e que na ausência de uma regra, então o juiz precisaria criar uma norma a ser aplicada. E o Dworkin dá vários exemplos nesse sentido. Em relação à teoria de que toda vez que o juiz interpreta, ele cria, também não sei se é adequado chegarmos a essa conclusão por algumas razões. Primeiro, que interpretar ou menos deveria ser, buscar aquilo que a coisa é, né? Então, a gente fala bastante de interpretação musical. Eu vou
vou reproduzir uma partitura do Beethoven, vou interpretar Beethoven. A partir do momento que eu começo a mudar as notas musicais, o tempo, eu não estou mais interpretando, eu estou criando. E o juiz, quando ele interpreta, parece-me que a função dele é buscar o sentido da norma, ainda que a gente distingua, e eu estou de pleno acordo, norma e texto, obviamente, não são a mesma coisa, mas quando o juiz ele interpreta o texto para encontrar a norma, ele tem que buscar o real sentido desse texto. É aquilo que o Dworkin fala de resposta correta. Existe resposta correta? Não, não existe. Existirão respostas corretas para mim, que são distintas das respostas corretas para o Fred, que são diversas das respostas corretas do Léo, e assim vai. Mas será que não é papel do juiz buscar essa resposta correta como se só existisse uma? Que é essencialmente a conclusão do Dworkin. Então, me parece um pouco fictício pensar que toda interpretação é criação, e esse exemplo musical é muitas vezes utilizado para dizer, não, mas vejam como cada artista, cada músico vai interpretar da sua forma. Mas todos estão tocando as mesmas notas, o que muda é a destreza física. Então, eu não vejo como negar que existe um direito, eu não vejo como negar que a parte que está pleiteando a realização, o reconhecimento de um direito, possui aquele direito, e que o juiz tem uma função de reconhecer e realizar um direito pré-existente. Boa. Veja só que interessante. No começo do que eu estava falando, eu disse que a minha opinião é que não seria nenhum nem outro, né? Acabou abrindo espaço para o Ramina falar coisas com as quais eu concordo demais. E vê bem, justamente pelos motivos que o Ramina falou, é que eu acho que não é uma função plenamente constitutiva. O grande problema, aliás, é maravilhoso isso, o grande problema estaria em admitir que se a função não é constitutiva, então ela necessariamente seria declaratória ou declarativa. E é aí que eu vejo que o problema mora. Então, não é querer parecer radical demais, mas é recolocar esse problema para a gente situar onde que a gente pode encontrar uma resposta. Será que seria isso mesmo? Será que seria dizer, por mais que tudo que o Ramina tenha dito seja verdadeiro, seria dizer que em todo embate, levado ou não ao judiciário, em todo embate, desde já, em algum lugar hipotético da razão humana, exista já uma resposta que precisa ser encontrada por alguém, que no mais das vezes pode ser o judiciário, e essa resposta vai ser simplesmente declarada, não esses casos que o Ramina estava falando, por exemplo, de adquirir um automóvel, eu tenho um documento que prova, então eu tenho direito que é a posse, é a propriedade. Não isso, mas as crises de direito material que são, vamos imaginar, levadas ao judiciário. As respostas, elas já existem em algum lugar, e eu tenho muita dificuldade de acreditar que essas respostas já existem, senão que elas vão ser construídas. E daí, que eu acho interessante, de novo concordando bastante com o Ramina, tá falando outras coisas, mas concordando em nenhum momento falando algo contrário. Esse debate do Hart do Dworkin, célebre debate e tal, ele é maravilhoso quando a gente lê o pós-fácil do Hart debatendo de volta as coisas que o Dworkin tinha criticado a ele. E aí vem uma outra dicotomia que já desde aquela época não deveria fazer sentido, mas hoje não faz sentido, que é essa distinção entre um hard case e um easy case. Se eu preciso definir que eu vou interpretar ou não um determinado caso, volto àquela analogia que parece meio bobinha, eu já atravessei a ponte, então todo caso é hard case, porque eu vou lá e eu digo, puta, esse caso é um easy case, porque eu encontrei aqui uma regra. Para eu fazer isso, eu já fui até lá definir que é um hard case. E aí, pode ser uma questão semântica ou não, por isso que eu continuo concordando com todo mundo aqui, mas criar não significa criar algo novo. Então, constituir / criar, que é o resultado da interpretação, pode ser a criação de uma resposta idêntica. Não significa que eu estou criando algo novo que não existia. Então, pelo menos assim que eu vejo essa questão, para poder dizer que se o debate fosse entre declarar algo que já existe versus caso difícil, vamos criar uma solução nova, aí sim, mas não é isso. Na minha opinião, interpretar / criar / aplicar, que são maneiras diferentes de explicar o mesmo fenômeno, que é o momento do julgamento, significa que muitas vezes a gente vai encontrar respostas já encontradas no passado. O fato é que mentalmente, para encontrar essas respostas, na hora de construí-las, eu preciso pavimentar e construir o que está sendo dito. Essa construção é que é o espaço de criação, o espaço de interpretação. E sem essa criação, embora idêntica,
eu não existo. A solução, desculpa, a decisão, ela não existe. E ao não existir, eu fico com dificuldade de novo de acreditar que seja meramente uma função de declarar, porque para declarar eu preciso encontrar essa solução que já estava pronta, eu preciso puxar ela de uma gaveta. Não acho que seja assim que funciona a justificação das decisões. Aí não é uma discussão sobre teoria do ordenamento nem nada, é uma discussão sobre como funciona a motivação e a legitimação da jurisdição como um todo. A jurisdição, ela se legitima quando ela constrói uma decisão, não quando ela encontra uma decisão que já existe, ou uma solução que já existe. Bom, gente, discussão interessantíssima e provavelmente eu não estou no nível aí daqueles que já estudaram o tema com tanta profundidade, mas eu acho que uma reflexão interessante é a gente olhar, ou pelo menos a gente tentar definir o nosso olhar a respeito do direito antes da gente travar esse debate. Para mim tem uma nota importante do debate, da polêmica entre Dworkin e Hart, que toca no aspecto metodológico. E acho que trazer isso para o nosso debate aqui é fundamental. Então, talvez a primeira pergunta e mais difícil do ponto de vista metodológico é o que a gente entende por direito. Antes da gente saber como que a gente vai abordar o fenômeno, a gente tem que, pelo menos, ter uma ideia a respeito daquilo que a gente está falando. Direito é o direito positivo, direito é o direito aplicado, direito é o que a gente encontra como resultado do direito na realidade. Então, tem uma... E talvez eu assuma essa perspectiva, e nisso eu acho que dialoga um pouco com a preocupação do Ramina, ainda que sob uma perspectiva muito diferente. Se a gente limita direito à noção de norma, ou se a gente trata do direito como algo que a gente tropeça na rua, que a gente encontra na realidade. Se a gente sai da discussão de dignidade da pessoa humana como princípio, e a gente olha na rua e vê o mendigo passando fome. Então, a questão é, a gente situa o problema do direito também na realidade, ou a gente não situa? E acho que essa é uma questão fundamental. E, frequentemente, quando a gente vai analisar o direito, a gente acaba, de forma inadvertida, e acho que isso é um problema metodológico muito grave, estabelecendo pontes entre direito positivo e realidade, estabelecendo essas pontes, sem analisar uma dicotomia absolutamente fundamental para compreender o fenômeno jurídico, que é a distinção entre a realidade fática e a realidade normativa. Então, vamos analisar realidade fática como direito, ou vamos analisar exclusivamente em realidade normativa? Se a gente estiver pensando exclusivamente em realidade normativa, daí a gente situa essa discussão de uma determinada forma. O juiz, e aí acho que é essa a pergunta, o juiz reconhece uma norma aplicável para o caso, ou o juiz cria a norma aplicável para o caso? No limite, essa é a pergunta que, de alguma forma, a gente quer colocar. Só fazer uma consideração, acho que até, não sei se travou para vocês, Adriano. Na minha dissertação, eu discuti muito essa questão, eu pensei muito nessa questão entre declaração e criação, e eu acho que um termo intermediário pode traduzir melhor o fenômeno, que é o termo de reconstrução. Você parte de algo que existe, mas você constrói uma resposta para aquele caso particular, criativa, de acordo com aquilo que existe previamente. A gente pode, por exemplo, dar alguns exemplos muito evidentes em relação a isso. Eu sempre bato naquela tecla, né? O cabimento, por exemplo, da ação monitória, quando a gente fala de que é uma prova que cabe com prova escrita, sem eficácia de título executivo. Prova escrita é um conceito jurídico determinado, assim como a gente vai ter exemplos também de cláusulas gerais. Esse termo, prova escrita, ele pré-existe, ele está ali previsto no ordenamento jurídico, mas ele precisa de uma atividade reconstrutiva para que o intérprete, naquele caso concreto, naquela
de acordo com aqueles fatos que foram levados à sua apreciação, possa dizer o que é uma prova escrita. Um cheque prescrito, uma duplicata, um contrato sem assinatura, um recibo de compra e venda. Então, partindo de uma realidade pré-existente, ele reconstrói e constrói uma norma para aquele caso concreto. Eu acho que a posição intermediária, para falar a verdade, acho que nós três aqui adotamos uma posição intermediária, nós três, eu digo assim, que escrevemos sobre fundamentação, estamos falando meio que a mesma coisa, talvez com terminologias diferentes. Eu acho que a discussão, o caminho do meio é sempre um pouco mais equilibrado. Eu acho que a discussão, enveredando para esse caminho intermediário, ela pode nos dar respostas mais seguras, sobretudo porque a gente tem fundamentação com base em regras mais fechadas, textos normativos mais fechados, mas também temos contextos mais abertos, como cláusulas gerais, conceitos jurídicos determinados, a criação de precedentes, se precedente é norma, não vai influenciar também nessa discussão. Então, acho que o caminho intermediário é sempre o mais equilibrado, sobretudo nessa discussão. Para quem está vendo, quem está no início de um curso de Direito, acho que a gente poderia resumir da seguinte forma. A norma que proíbe furar o sinal vermelho, ela é infringida quando eu furo o sinal vermelho ou quando me aplicam uma multa, né? Se fosse pela teoria de que ponto de ponte, declaratória, seria quando eu furei o sinal vermelho. Naquele momento, a norma incidiu o fato, pode ser que depois venha a ter aplicação ou não disso aí, que aí seria quando seria a norma sendo aplicada posteriormente. E a outra teoria, sendo assim, reduzindo tudo que foi dito aqui, né, espremendo, tirando o caldo, é dizer, não, a norma só vai surgir quando lhe for aplicada a multa. Mas eu tenho uma pergunta para a Ramina, no seguinte sentido. E vou pegar um exemplo que tem passado por aqui várias vezes, inclusive ontem, quando a gente estava falando com o professor Eduardo Talamini, mas eu não sei qual vai ser a ordem dos vídeos, enfim, pode ser que seja amanhã, né? Porque esse vídeo pode sair antes, mas enfim, até ele comentou também sobre o 1015 e a taxatividade mitigada. Eu acho que é um consenso de todos nós que estamos aqui que não existia, assim, não se conseguia interpretar para chegar na taxatividade mitigada. Só que o STJ fixou uma tese jurídica em que se falava de taxatividade mitigada. Rodrigo, para ti, o que é que o STJ está aplicando agora? O que é que os juízes, na verdade, estão aplicando agora? Eles estão aplicando direito? Quando eles invocam a tese jurídica do recurso repetitivo da taxatividade mitigada? Veja, Guga, não me parece que o direito seja a regra que está posta, positivada apenas no código. É possível fazer uma interpretação sistemática, é possível buscar, a partir dos princípios, algumas respostas que podem não ser evidentes em um primeiro momento, mas que você consegue construir ali uma resposta adequada ao caso a partir de todos esses princípios. Em relação à tese da taxatividade mitigada, não sei se a gente pode considerar uma interpretação sistemática do código, né? Talvez tenha sido uma autêntica criação jurisprudencial e uma atuação legislativa jurisprudencial indevida. Vamos supor que tenha sido esse o caso, tá? Porque também é uma situação que gera algumas dúvidas na prática. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma discussão sobre substituição de perito e restituição do valor pago de honorários pelo perito. Está previsto no código. O juiz indefere o meu pedido de restituição dos honorários. Eu não tenho recurso contra isso? Eu posso concluir que eu não tenho. É uma opção. Mas eu também posso concluir que houve uma omissão legislativa ali e que esse é um caso que, por ser impossível de retomar posteriormente em apelação, tem que ser resolvido imediatamente por agravo do instrumento. Tá? Então, sem dizer especificamente se houve ou não houve uma criação jurisprudencial, mas supondo que tenha havido, os juízes não estão aplicando o direito. Eles estão decidindo de forma contrária ao direito
E, infelizmente, quando isso acontece por uma corte superior, não há muito a quem recorrer, né? Eu posso apertar mais um pouquinho? Claro. E como é que tu consegues explicar o mesmo texto que está lá há 100 anos, e há 100 anos atrás eu tirava uma norma e hoje eu tiro outra? E aí, essa aí todo mundo deve ter escutado, espero que tenha alguém do primeiro período ainda no direito vendo a gente que não tenha escutado, que é a historinha de eu estava na praia há 100 anos atrás, vi a placa proibido roupa de banho e estava todo mundo vestido, os casais lá na praia, né? E aí eu entrei na máquina do tempo e saí agora em 2020, estava lá proibido roupa de banho e estava todo mundo nu, né? Então essa, enfim, a gente escuta essa brincadeira já em algumas palestras, ninguém sabe quem é o autor, mas enfim, como é que tu consegue explicar isso? O mesmo texto, ele está gerando aí duas normas diferentes. Eu não mexi em nada e não teve atuação do legislador. O legislador deixou lá, ele não se movimentou. Bom, a sociedade é dinâmica, né? Ela evolui, ela muda e muitas vezes a interpretação das normas jurídicas ela é feita de acordo com os valores da sociedade. Isso não significa que o juiz possa criar, de acordo com seus valores pessoais, normas novas e decidir como ele bem entende. Mas se eu tenho, por exemplo, uma regra que diz que o domicílio de pagamento é o domicílio do devedor, salvo convenção contrária, isso não vai mudar. O juiz não vai passar a interpretar isso de uma forma diferente. Se eu tenho um prazo de 15 dias para contestar, isso não vai mudar. Então, existem limites a essa atividade interpretativa. Mas, obviamente, em alguns, eu gosto muito, vocês sabem, eu gosto muito de uma expressão da Teresa que é dos ambientes decisionais. E ela trata dos diversos ambientes decisionais de acordo com o caráter mais rígido ou mais flexível de cada área do direito. Tem áreas do direito que elas são essencialmente rígidas. Direito tributário, direito administrativo, direito processual, porque são áreas do direito que servem para disciplinar o poder. E nessa disciplina do poder, eu não posso ter imprevisibilidade. Isso não vai variar. Eu preciso ter segurança, eu preciso ter previsibilidade. Mas no direito de família, as normas, elas obviamente vão sendo adaptadas, vão sendo moldadas de acordo com a sociedade. Claro, como eu disse, no direito civil, se eu tenho uma definição de onde é o domicílio de pagamento, o juiz não pode mudar. Mas algumas normas, eventualmente, principalmente princípios, eles vão ser interpretados pelo juiz. Agora, em dado momento, tá? Quando o fato ocorreu, ainda assim, eu tenho que ter uma norma vigente. Eu não posso não ter um direito que vai ser criado pelo juiz posteriormente. Eu tenho uma norma que, em 2020, é diferente da norma em 1910. Ainda que, eventualmente, o texto normativo seja o mesmo. Mas essa norma mudou. E em 2020, quando o fato ocorrer, ele vai ser regido por essa norma de 2020, que foi transformada, sofreu uma mutação, se você preferir, de acordo com os valores sociais e do ambiente em que ela está inserida. Olha só, que interessante. O que o Rodrigo Ramina está falando agora tem tudo a ver com o que o Adriano falou logo antes, né? Pois eu acho que ele tem algumas coisas para falar também, mas o Guga mostrou o livro do Miller ali, mas tem outros que falam também, além do Miller. Quando a realidade e o direito se chocam, isso é frase de efeito, né, para colocar e tal, mas é verdade que é tirado da doutrina do Miller. Quando a realidade e o direito se chocam, a realidade é soberana e o direito é servo. E eu acho muito legal a gente contextualizar isso, porque o Adriano pôs a pergunta, ou pelo menos pediu para a gente pôr a pergunta de modo mais claro. E vê bem, por tudo aquilo que eu estava falando, pelo menos, uma leitura mais apressada, ou quem eu tivesse ouvido sem tanto senso crítico, poderia achar que só o judiciário dita o direito e daí vai descambar a dizer que o direito é o que as cortes dizem e ponto final, cai num realismo jurídico. E é bem o contrário disso, na verdade. Quando eu digo direito aplicado, quando se diz no direito aplicado, não significa que é o direito que o juiz determinou que se aplicasse. É o direito quando acontece na vida prática.
né? Então, qualquer situação onde não existe oposição, ou seja, se eu exerço meu direito de propriedade sobre um determinado automóvel, o direito já está sendo aplicado naquela determinada situação. Isso que o Adriano falou sobre achar o direito na rua, né, e a realidade de determinar as consequências jurídicas dos fatos, das situações, é muito importante, porque o Rodrigo também estava falando agora sobre a construção das normas de acordo com, enfim, o contexto social. Uma porrada de autores de qualquer lugar que você puxar do mundo nos últimos 100 e poucos anos vai falar que você é o fruto daquela realidade onde você se situa. Então, tanto faz a premissa que a gente escolha, é muito interessante a gente determinar, nessa nossa resposta grande aqui, quais são os fatores ou como que esses fatores de realidade jogam para puxar o direito para um determinado canto. Porque o direito tenta jogar e puxar também a realidade quando alguns textos normativos são editados em completa dissociação com a realidade, mas normalmente isso não cola. O que cola é a realidade quando puxa o direito, normalmente. Nessa pergunta do Guga para o Ramina, por exemplo, me parece, eu acho que todo mundo aqui do grupo concorda também, que a taxatividade mitigada, como diz o STJ, ou interpretar desse jeito o artigo 1015 do CPC, é encontrar dentro desse texto normativo uma norma que não existe, ou fazer uma interpretação que está fora desse texto normativo. É como a lei dizer maçã e você falar, cabe banana também. Por quê? Porque é tudo fruta. Não, peraí, tem essas situações aí que precisam ser, tem essa moldura no fim das contas. E a gente estava falando agora há pouco que a gente vai de Kelsen para falar de moldura, mas a gente pode falar de Humberto Ávila para falar de moldura também, ou enfim, de um programa normativo de certa forma. Então, concordando com o Ramina nisso, acho que o Fred vai ter alguma coisa para falar e o Eli também, quando o STJ faz isso, ele não está aplicando direito. Ele está tentando criar uma norma, só que essa criação, como ela depende desse programa, dessa moldura, como você queira, como ela depende do contexto, da realidade dos fatos, e o contexto da linguagem jurídica que existe num determinado momento, ele tem certas barreiras. Você não pode dizer que qualquer coisa seja qualquer coisa. E, ao meu ver, o que acontece nesse caso do 1015 é dizer que qualquer coisa é qualquer coisa, é tirar a norma de algum lugar onde ela não existe, né? De um texto normativo que não comporta isso. Então, existem essas duas situações que vão se puxar, né? Realidade e direito, concomitantemente, para, de novo, a gente cair numa solução do meio, né, Fred? A gente nem diz que o judiciário cria o tempo inteiro, porque só ele cria, porque não é verdade, porque a realidade cria, e, ao mesmo tempo, a gente não diz que o judiciário encontra, porque a realidade já criou resposta, porque não é verdade. A realidade não determina, né, a verdade e a justiça em si mesmos, como se fosse uma característica essencial dos objetos que a gente analisa. Isso não é verdade, tanto é que a gente precisa de um ente teoricamente imparcial para julgar muitas vezes, né? E aí a gente parte de novo para fugir dessa natureza essencialmente declaratória. Só complementando isso, Guga, que o Leonardo falou, nada impede que nós tenhamos decisões antijurídicas que simplesmente não estão de acordo com o direito, né? Então, dizer, de onde vem essa norma que o STJ aplica? De lugar nenhum, não existe norma jurídica e a decisão simplesmente é ilegítima. antijurídica. É ilegítima do ponto de vista do porquê ele fez e antijurídica do resultado. Exatamente, mas é como é, e muitas vezes não nos resta nada senão aceitar. Queria fazer uma perguntinha para vocês, aí os especialistas, falar aí quando tem 3 que escreveram sobre motivação é brincadeira para a gente, né? Mas, felizmente, li os 3 e queria saber, eventualmente, se a resposta de vocês mudaria se a gente pensasse aí numa fundamentação aliunde. Ou seja, a gente vai pegar aí elementos externos ou outras decisões e trazer para um outro processo, né? Então, assim, a gente tem uma decisão criada para um processo e aí a gente vai pegar essa decisão criada e vai aplicar para outro processo. A gente cria uma outra coisa, né, completamente diferente a partir da criação, ou a gente vai colocando um bloquinho em cima do outro. Eu queria saber a resposta, se vocês têm alguma posição sobre isso, assim, é o que me veio à cabeça agora, de repente aí vocês conseguem resolver meu problema existencial. Eu não sei o que os colegas pensam, mas eu sou frontalmente contrário à movimentação aliúde, motivação per relazione. Eu acho que não é uma fundamentação aceitável no nosso ordenamento jurídico, apesar de amplamente aceita pela jurisprudência dos tribunais superiores, né, tanto a STJ quanto a STF.
Eu acho que, como eu tenho essa visão intermediária do fenômeno da fundamentação, você não revela um direito pré-existente, você sempre tem que reconstruir e construir, a partir desse direito pré-existente, uma resposta para aquele caso concreto. Eu acho que uma motivação, uma fundamentação per relatione, ou aliundia, dependendo do termo, aí, por relação, é uma decisão judicial não fundamentada. Inclusive, é uma hipótese de decisão judicial não fundamentada, assim como todas aquelas que constam do 489, parágrafo 1º. E eu acho que existem indícios do nosso ordenamento jurídico, apesar de não expressamente relacionados à motivação, topologicamente falando, do 489, no sentido de ser proibida a fundamentação per relatione. No agravo interno, a gente tem essa previsão de que o relator não pode, no julgamento colegiado, reproduzir os mesmos argumentos da decisão monocrática. Se existe o ônus de dialeticidade para o agravante no agravo interno, vai ter também o dever de fundamentação de não reprodução dos argumentos no agravo interno. E até na minha dissertação eu desenvolvo isso dizendo que essa opção ela tem que ser generalizada para toda e qualquer fundamentação. Acho que a minha posição, pelo menos, é essa. Olha só, Fred, o Ramina falou no começo um negócio legal sobre o livro do professor Tucci, né? E que é um livro que marcou muito quem estudou sobre o tema. E por mais que seja um livro curto, né? Tem muita informação, mas é curto. Quando ele fala desse tema da fundamentação per relationem, ele cita bastante o código argentino, e aí vem essa expressão também aliunde do código argentino. E ele diz, basicamente, não sei se precisava ter dito mais, ele diz que não é fundamentação, e ponto final. E aí a gente tem que considerar, né, que a jurisprudência faz isso com muita frequência. O 489, parágrafo 1º, expressamente veda que exista relação pela relacionem quando não existe justificativa para explicar o porquê que você cola a motivação de um processo passado ou do mesmo processo numa situação anterior para essa situação agora. Então, se você fala, as palavras ditas pelo meu colega lá no tribunal inferior são suficientes, cola e diz por que são suficientes e continua, não é fundamentação per relationem, né, estritamente falando. E é interessante notar o seguinte, eu concordo também que quando se diz per relationem é só essa situação bruta e pura, sem explicar o motivo da incidência. E aí, Marcão, para tentar contextualizar também a minha parcela de resposta aí, se o judiciário, ao tentar construir uma resposta, copia uma resposta, Ctrl+C, Ctrl+V, do amiguinho do lado, ou do amiguinho de baixo, né, tribunal inferior e tribunal superior, ele não está fundamentando. Ele não está construindo resposta nenhuma, porque se pede à jurisdição que se construa uma resposta para aquele caso concreto. Repetir a resposta sem explicar o porquê do merecimento dessa repetição não é construir nada. Então, eu não acho que aí haja fundamentação. A gente não está falando de fundamentação e ponto final. E aí, a gente cai de novo nesse meio tempo. O judiciário não está criando nada, é claro. Ele também não está declarando nada, porque não significa que ele está encontrando uma resposta declarada. Ele está só se negando a exercer esse papel de fundamentação. Acho que o Ramina tem uma posição bastante interessante sobre isso também. Eu vejo uma distinção entre a motivação aliunde e a per relatione, né? Então, eu admito a aliunde em alguns casos, mas não a per relatione. Qual que seria a diferença? A aliunde seria buscar uma decisão em algum outro caso que trate de uma situação análoga. E aqui nós teríamos necessariamente que ter uma identidade ou uma similitude de fatos que tornasse a discussão essencialmente jurídica. Então, o que faria o juiz seria buscar uma tese jurídica que já foi aplicada em algum outro caso e trazer para esse caso. Não vejo grandes problemas nisso, porque as razões jurídicas elas têm que ser universais, a norma jurídica tem que ser universal. Então, o que ele decide para um caso tem que ser decidido para outro caso, e é essa própria noção que justifica toda a teoria dos precedentes. Obviamente, se eu tiver peculiaridades fáticas, isso vai ser impossível, porque fatos são concretos. João e Maria celebram um contrato que é diferente do contrato celebrado por Pedro e Felipe. Então, não tenho como fazer isso. Em relação à motivação per relatione, que é quando o juiz ele busca elementos
no próprio processo e transcrevem sua decisão, pode ser do parecer do Ministério Público, pode ser em grau recursal o juiz que simplesmente reproduz a sentença, ou em base de declaração o juiz que reproduz o acórdão, aí eu realmente tenho um problema, porque o juiz ele não está enfrentando as razões da parte e muito provavelmente, salvo se ele reproduzir um parecer do Ministério Público que enfrenta formidavelmente todas as questões, não está dando uma resposta à parte que perdeu. Isso normalmente é feito como uma forma de exaltar as razões pelas quais uma das partes sagrou-se vencedora. E aí eu não tenho uma motivação, né? Se em recurso eu tenho que impugnar especificamente a decisão, se eu tenho que mostrar as razões do meu inconformismo como um critério de admissibilidade do recurso, e o juiz simplesmente reproduz o acórdão, então a dialeticidade que o STJ inclusive exige para conhecer do recurso especial falta pelo tribunal. O tribunal não está exercendo o seu dever de dialeticidade ali ao não dialogar com a parte, né? Ele está fugindo do diálogo, da discussão e de dar uma resposta. Então, é assim que eu penso, Marcão. Aqui, muito embora alguns nomes não tenham sido ditos, mas a gente escutou a leitura, né, de Kelsen, de Friedrich Miller, de John Rawls, de Giovanni Tarello. Eu tenho certeza que os meninos estão traduzindo para a gente agora toda essa leitura que eles fizeram para a dissertação. Tem muita carga, foi muito denso o que a gente estava falando agora. Mas eu queria já, inclusive por conta do tempo, a gente acabou se alongando porque realmente estava interessante, introduzir a segunda questão do nosso debate de hoje. Quando a gente olha lá para o 357, que trata do despacho de organização e saneamento, ele exige que o juiz fixe, se passou já pelo 355 e pelo julgamento antecipado do mérito, pelo indeferimento da petição inicial, que o juiz fixe as questões de fato e de direito controvertidas, que vão balizar a instrução probatória e vão balizar, isso a gente observar com calma, isso é um projeto de uma decisão futura, o 357, como ele irá decidir as questões de fato e as questões de direito. E existem muitos casos em que as questões de fato são incontroversas e que o juiz, na verdade, vai discutir o direito. Só que também, muito comum, muito usual, o sentido contrário. Quando as questões de direito são tranquilas, ninguém discorda qual é a norma que deve ser aplicada ao caso, autor e réu concordam, mas as questões de fato, como elas que estão controvertidas. E aí, como o juiz deve fundamentar essas questões de fato? Chegando na segunda pergunta, e passar a palavra para Fred, em que medida o artigo 489, parágrafo 1º, que agora recentemente ficou conhecido como a fundamentação qualificada, se aplica à fundamentação para as questões de fato? Beleza, Guga. Antes de eu propriamente responder essa pergunta, eu queria fazer uma breve introdução, só para contextualizar a resposta que eu vou dar. Em 1988, a questão o dever de fundamentação das decisões judiciais, ele foi alçado aí a uma dignidade constitucional, né, uma garantia, a garantia das garantias, como o Ramina falou. O Léo lembrou aí o trabalho do professor Tucci, escrito 1 ou 2 anos anteriormente à Constituição. Tem também o clássico artigo do Barbosa Moreira, né, a motivação das decisões judiciais como garantia inerente ao Estado de Direito. E no artigo 93, inciso 9, consta lá, sob pena de nulidade, que todas as decisões do Poder Judiciário vão ser fundamentadas, certo? Sob pena de nulidade. Portanto, a garantia está prevista na Constituição. Só que essa dignidade constitucional que foi alcançada pelo dever de fundamentação não foi acompanhada de um tratamento infraconstitucional que tornasse mais específico quando uma decisão judicial não é considerada devidamente fundamentada. A gente tinha algumas construções doutrinárias e jurisprudenciais criadas sob a vigência do CPC de 73. Aquela diferenciação que é feita entre sentença não fundamentada e sentença mal fundamentada. Tem um artigo clássico, Eduardo Carneiro Guzmão, sobre isso. A própria Teresa Arruda Alvim também
foi trabalhando isso naquele livro dela também sobre embargo de declaração, que ela acaba tratando de aspectos correlados à fundamentação. E a jurisprudência, a doutrina, foi buscando construir alguns critérios diante dessa omissão infraconstitucional sobre o tema. Veio o legislador de 2015 e, diante de um cenário em que esses critérios construídos pela jurisprudência e pela doutrina foram considerados insuficientes, a ponto de o parlamento, na edição do Código de 2015, ter que tornar de maneira muito minudente, de maneira muito especificada, quando uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Só que, na minha opinião, particularmente, a atenção foi voltada de maneira justificada até para as questões jurídicas, para as questões de direito. O artigo 489, ele estabelece ali um rol de 6 hipóteses que não se considera fundamentada uma decisão judicial. A gente tem ali um rol que é bastante heterogêneo, nos incisos 1, 2 e 3, ele está ali falando sobre decisões mais abstratas, decisões genéricas, decisões que se prestariam a justificar, fundamentações que se prestariam a justificar qualquer decisão judicial. Já no inciso 4º, a gente tem uma preocupação com o contraditório, com o enfrentamento dos argumentos que podem alterar a conclusão do julgador, ou seja, o juiz ele tem que enfrentar não só os argumentos que confirmam o seu raciocínio, mas aqueles também que podem eventualmente infirmar, alterar a sua conclusão. E nos incisos 5º e 6º, a gente tem na esteira aí da valorização dos precedentes judiciais, uma fundamentação mais específica voltada para a aplicação dos precedentes e o afastamento do precedente vinculante, as hipóteses de extinção e de superação. Eu considero que o 489 ele não tem aplicabilidade imediata às questões de fato. Eu acho que uma coisa é dizer que o artigo 489 tem uma preocupação com as circunstâncias fáticas. Outra coisa é dizer que ele se presta à motivação, à fundamentação das questões probatórias, das questões fáticas. Eu acho que são duas considerações diferentes e válidas. O 489 se aplica às questões jurídicas e tem preocupação com os fatos. Eu acho que os incisos 1 a 3 ali do parágrafo 1º, ele tem uma preocupação com a qualificação jurídica dos fatos. Os argumentos do inciso 4º, num primeiro momento, ele é interpretado como argumentos jurídicos. E a aplicação dos precedentes também envolve questões jurídicas, apesar da preocupação com os fatos, ali, o distinguish, a identificação dos fundamentos determinantes. Só que, apesar de toda essa regulamentação, há pouco tratamento normativo para dizer quando se considera que uma prova é suficiente para comprovar determinado fato. É possível, aí eu construí na minha dissertação, pelo menos, você entender que esse rol é exemplificativo. E eu acho que isso já é uma concepção muito majoritária na nossa doutrina. Entender o rol do 489 como um rol exemplificativo de decisões judiciais não fundamentadas, mas que a gente pode encontrar outras decisões judiciais não fundamentadas, hipóteses normativas previstas no sistema. Por exemplo, você, juiz no caso, né? Não enfrentar todas as provas que podem eventualmente alterar o seu raciocínio, é uma hipótese que não consta do 489, apesar de poder ser encaixada ali no inciso 4º, se interpretar a expressão argumento como um argumento de prova. É uma construção um pouco mais elaborada, uma construção que pode parecer um pouco forçada, mas é uma construção que eu acho justificável na esteira aí da necessidade de fundamentar questões de fato. Inclusive, e além dessa perspectiva quantitativa, no sentido de que todas as provas têm que ser avaliadas pelo juiz, não só que confirmam o seu raciocínio, nós temos aquela perspectiva qualitativa. Por que uma prova, naquele determinado caso, tem um valor X, um valor Y, para você, juiz, considerar comprovado aquele fato? Não basta você dizer que a prova é suficiente. Por que ela é suficiente? Em que medida ela está contextualizada naquela narrativa da parte autora ou da parte ré, no sentido de que aquele fato está comprovado. Então, eu acho que essas duas questões são importantes a gente pontuar, eu já vou passar a palavra aí para o debate. O caráter exemplificativo do rol do artigo
489, parágrafo 1º, e, na minha visão, a não aplicabilidade às questões de fato, sendo necessário aí um novo movimento doutrinário e jurisprudencial de identificação de decisões judiciais não fundamentadas em relação às questões fático-probatórias. Acho que essa é a minha visão sobre essa primeira pergunta aí. Eu concordo com você, Fred, que o 489, parágrafo 1º, ele se preocupou essencialmente com as questões jurídicas, né? Ele faz menção expressa a conceitos jurídicos indeterminados, deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, etc. Mas tem dois incisos, que até um deles você mencionou, que me parece que se aplicam indistintamente a fato ou a direito, que é o 3, invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, e o 4, não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Então, é muito comum que haja decisões fáticas, né, que tratam de aspectos fáticos, que saem com um argumento lacônico, genérico, de que as testemunhas, a farta prova testemunhal corrobora as alegações do autor e pronto, e mal transcreve ali meia dúzia de certos do depoimento. Ou, o que é pior, exalta alguma testemunha do autor e ignora todas as 10 testemunhas do réu que dizem no sentido contrário. E aí, eu tenho duas opções, ou uma decisão lacônica e genérica, que daí entraria na hipótese de invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, que é bastante comum, ou ter uma decisão que não enfrenta todos os argumentos no processo capazes de infirmar a sua conclusão. Então, ok, a prova não é um argumento, mas se eu tenho uma alegação fática devidamente provada, eu acho que com eu não vejo por que eu não poderia considerar que isso não seria um argumento capaz de infirmar, né? Se a parte, então vamos pensar nas alegações finais, a parte traz todas as provas, faz referência às provas, e o juiz desconsidera os 10 depoimentos testemunhais em favor do réu e exalta o único depoimento testemunhal em favor do autor, eu não acho que ele está enfrentando todos os argumentos capazes de infirmar a sua decisão. Esse é um problema de motivação, e como você disse, você falou, eu até entendo que seja assim. Eu também entendo, porque eu acho muito mais difícil disciplinar, estabelecer limites e critérios para motivação fática, porque fatos, como eu falei agora há pouco, são concretos, né? É muito difícil dizer para o juiz como que ele deve interpretar um fato, porque a riqueza do mundo é tão grande, né? Das relações é tão grande que é difícil de dizer para o juiz como ele deve valorar e decidir a respeito disso. Só que aí eu entro numa outra preocupação, que são os estándares das provas, estándares probatórios, de como quantificar ou valorar ou dar peso a cada prova. O Código anterior e o Código Civil, eles, de certa forma, faziam isso quando eles restringiam a prova do contrato com valor superior ao décimo do salário mínimo a documentos ou, pelo menos, um início de prova documental. Infelizmente, o legislador tira isso e dá ao juiz uma grande liberdade para que se convença em relação aos fatos de forma bastante livre, desde que racionalmente motive esse convencimento. Então, eu estou de pleno acordo com você de que essa é uma situação dificílima no mundo, na prática forense, nos processos em geral, de como é difícil você observar decisões fáticas profundas que enfrentem efetivamente todas as provas. Mas, por outro lado, até por causa disso, eu não acho que nós devemos restringir a interpretação do 489, parágrafo 1º, apenas às questões jurídicas. Eu acho que o 3 e o 4, eles permitem, e sem fazer uma interpretação elástica, ampla, eu acho que eles permitem compreender que também em relação aos fatos o juiz não pode proferir nem decisões lacônicas, nem decisões incompletas.
Só para pontuar, tá, Ramiro? Eu defendo isso no livro expressamente, que a interpretação tem que ser ampliada para ter a questão da prova. Talvez a minha fala não tenha ficado um pouco clara. O que eu quis dizer foi no sentido de que a interpretação que se dava na edição do código, inicialmente, era de que os argumentos eram só os jurídicos. Mas eu acho que eu concordo com você plenamente. Não tem sentido nenhum você restringir a ampliação da expressão argumento só para argumento jurídico, sob pena, inclusive, de você desconsiderar todo o arcabouço probatório que é construído. E você falou sobre 2 exemplos bacanas, né? Eu tenho uma testemunha e eu desconsidero as outras 10 testemunhas. E o pior é quando você tem um testemunho e o juiz recorta a parte que vai favorecer o seu raciocínio. E a parte que a testemunha falou no começo do depoimento nem consta da fundamentação. E aquilo descredibilizaria aquele testemunho que é dado. Então, isso é muito relevante ser considerado. Só para pontuar para o debate, que eu acho interessante também, né? O livre convencimento motivado, que teve a expressão que foi suprimida do código, toda a discussão em torno disso, mas não é nem essa questão que eu quero pontuar. A preocupação é sempre da motivação, da persuasão racional, do livre convencimento motivado, como um princípio metodológico negativo. Ou seja, ela não impõe um peso abstrato às provas. Mas não há preocupação em um princípio metodológico da perspectiva positiva, de estabelecer critérios de quando a prova é considerada suficiente para comprovar o fato. E aí a questão dos estándares probatórios, que eu acho super interessante. Aí o que eu acho que o Marcos, que está até pesquisando a questão aí na tese sobre processo sancionatório, tem muita contribuição para nos dar em relação a isso. Não, acho que o Ramina acabou tocando no ponto que eu iria falar. Porque acho que não tem como não ler o 489 sem ler o 371, né, do livre convencimento motivado. Acho que unindo as duas coisas, a gente chega à conclusão de que eu não tenho como abrir mão de uma fundamentação que, por exemplo, nega um fato provado, como no exemplo que o Fred trouxe do testemunho e que o juiz segmenta um trecho e deixa outro. Ou que simplesmente o magistrado se omita no que diz respeito a uma determinada prova, né? Eu não consigo, a partir disso, chegar a uma conclusão verdadeira, né? Então, se eu omito um determinado fato, isso, né, isso acaba fazendo com que a conclusão seja equivocada. Então, se explicando isso a partir do livre convencimento motivado, que muitos estão dizendo que acabou o livre convencimento motivado, como se livre convencimento motivado fosse realmente uma carta em branco dada ao magistrado e não realmente um sinônimo de persuasão racional, né? Se eu não conjugo essas duas leituras, aí realmente eu vou ter uma falha, mas acho que essencialmente a gente tem que ler as duas coisas juntas. E os estándares probatórios, né, acho que eles também se inserem dentro de uma perspectiva também epistemológica, né? O legislador, ele dá certos nortes para a gente, em alguns casos, e outros não, né? Mas vai caber a gente pensar o quanto de prova que eu preciso para considerar um fato provado num processo sancionatório. O quanto de prova que eu preciso para considerar um fato provado num processo civil. E o quanto de prova que eu preciso para considerar um sujeito culpado num processo penal. Nós estamos falando da mesma coisa, né, em essência, será? E será que também o quanto é quantidade de prova mesmo? Evidentemente que não é quantidade de prova, tem um aspecto qualitativo nisso também, né? Não só quanto está provado, mas o quanto foi fundamentado também sobre a... E Marcos, você falou do livre convencimento. O que é pior dessa discussão é que o livre convencimento ele vem sendo rejeitado porque o juiz não teria mais um livre convencimento em relação ao direito, que nunca foi a proposta do Instituto. O Instituto nunca foi voltado para
interpretação jurídica. Ele é um instituto relativo a fato, sempre foi, historicamente foi. Ele é a superação da convicção íntima e do convencimento. Da prova tarifada, né? Uma reação prova tarifada, exato. Da prova tarifada e da convicção íntima, né? Desses dois movimentos é um meio termo, em que o juiz ele tem um livre convencimento sobre os fatos, mas ele precisa motivar e expor racionalmente as suas conclusões. Então, só queria pontuar isso, de que o próprio debate ele é mal colocado porque ele ataca o Instituto por razões erradas. Tem uma coisa legal pra caramba sobre esse tema aí, que... Ô, Léo, o hermeneuta ouve livre convencimento motivado. Eu só vou falar uma coisa rapidinha, tá? Rapidinha, Começa juro. a formigar na cadeira. Não, é rápido. Começa a se mexer. E eu concordo com o que está dito aí. A única questão é a seguinte: eu desafio para quem estiver assistindo o vídeo, tá? Um desafio que vale a pena ser respondido. Depois a gente joga o jogo pelo Instagram, de encontrar uma decisão jurisprudencial que cite a expressão livre convencimento motivado, quando não seja para tentar tirar o braço fora porque não encontrou outro jeito de decidir. Que essa é uma discussão de fatos, não é uma discussão jurídica. Mas quando você vê o judiciário se justificando, dizendo eu tenho livre convencimento, é muito raro quando não seja a situação de que as provas estão muito duvidosas ou a quantidade de prova, como o Marcão estava falando, não está expressamente justificada, ou quando eu tenho prova demais, mas elas não provam tanta coisa, ou quando isso está muito conturbado. E aí a saída não é só usar, como usar o livre convencimento motivado, é uma coisa que é uma prerrogativa desde o momento 1 do processo, mas citar a necessidade de livre convencimento motivado costuma ser a falta de provas ou uma falta de convicção justificável num processo. É um desafio que todo mundo pode encontrar uma exceção ou outra, mas eu, em anos e anos de tentar encontrar, sempre encontro essa jurisprudência citando a si mesmo, dizendo calma aí que eu tenho livre convencimento motivado, quando uma decisão sem essa menção não teria provas suficientes para ir no mesmo sentido. Só uma anedota aí para continuar. Pegando o teu gancho aí, né, é uma situação totalmente absurda, né? Porque a gente tem uma regra clara, o código é bastante explícito nesse sentido, sobre o que o juiz deve fazer quando não se encontra esse patamar de convencimento que a gente chama de estándar de prova. Não chegou no patamar de convencimento do estándar, aplica a regra de ônus da prova. É uma coisa evidente. E frequentemente os juízes acabam deixando de jogar o jogo conforme as regras, deixando de aplicar o ônus da prova, ou às vezes tirando o ônus da prova da cartola no momento de decidir. Mas eu queria voltar para o ponto do Fred, ali em relação aos incisos do parágrafo 1º, e me parece também que o 5º e o 6º fazem um pouco essa referência. Então, o 5º, ao falar de precedente, demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. O 6º, sem demonstrar a existência de distinção em relação ao caso. Então, a lógica, e acho que aí essa questão do parágrafo 1º se torna relevante, é saber qual é o papel que o juiz desempenha em relação a fato e direito no processo. Imaginar que, na maioria dos processos, a principal discussão ela é uma discussão a respeito do direito aplicável, me parece uma premissa infirmada pelo nosso dia a dia. Na grande maioria das situações, a discussão ela se dá a respeito, não do direito, mas a respeito dos fatos, e o juiz tem um duplo trabalho. Ele tem um trabalho com relação aos fatos, que é um trabalho reconstrutivo a partir dos argumentos de fato que são trazidos pela parte, e ele eventualmente vai ter um papel interpretativo quanto ao direito, e aí considerando, dentro da discussão que a gente vinha travando antes, situações em que há uma tessitura mais aberta do ordenamento jurídico e situações em que a tessitura é menos aberta. Então, há situações, como o Ramina mencionou, que e essa era uma pretensão positivista, que você não tem abertura efetivamente para construir dois significados distintos. Em outros casos, você tem uma moldura um pouco mais aberta, em que aí, efetivamente, toda essa discussão a respeito do direito aplicável parece fazer mais sentido. Mas se a gente adota essa premissa, não sei se vocês concordam comigo a respeito dela,
o papel do juiz é um papel de reconstruir a narrativa com relação aos fatos a partir dos argumentos que são apresentados pelas partes. E aí isso dialoga de forma muito clara com o ponto que a gente vinha trazendo antes, em relação ao papel do Poder Judiciário. Existe uma expressão quase anedotária em relação à coisa julgada, de que a coisa julgada faria o preto virar branco e o branco virar preto. Acho que todo mundo é bastante familiarizado com essa expressão. E acho que a lógica, ela envolve essa distinção que me parece absolutamente fundamental entre aquilo que é reconhecido como realidade do ponto de vista do direito, da realidade normativa, daquilo que é realidade do ponto de vista fático. Então, digamos que, hipoteticamente, alguém tenha matado uma outra pessoa. Se o juiz diz na decisão dele que não matou, isso não significa que a pessoa efetivamente não tenha ido lá e matado a pessoa. Isso significa que, para fins do direito, essa pessoa não matou. Essa distinção ela é uma distinção absolutamente fundamental, pressupondo que o juiz não vai conseguir reproduzir exatamente aquilo que aconteceu. Então, quando a gente pensa em fundamentação e aplicação do direito aos fatos, em geral, não há uma tessitura tão aberta a ponto de imaginar que a discussão ela vai estar fundamentalmente em relação ao direito e não em relação aos fatos. 2, para que o juiz possa fazer essa aplicação, ele vai ter que dizer algo a respeito dos fatos. E é nesse momento em que a fundamentação é absolutamente fundamental. No momento em que ele constrói essa narrativa para dizer, olha, especialmente naqueles casos em que você não tem essa abertura interpretativa, olha, isso daqui aconteceu dessa forma, eu tenho uma norma que diz, quando acontece dessa forma, a conclusão é essa. E não é uma tentativa de ser estritamente positivista, mas simplesmente de reconhecer que, em muitos casos, essa abertura interpretativa que alguns ficam utilizando como argumento ad terrorem para reforçar o papel, enfim, para defender um ativismo judicial, etc., ele não existe. Olha que interessante, depois do comentário do Adriano, o quanto a gente pode falar. Eu vou passar não, né? Eu vou deixar o Guga falar, não passa a palavra, coisa nenhuma, vou deixar o Guga falar logo em seguida, mas que interessante esse tema, a gente está há um tempão aí batendo papo e concordando e discordando, e o quanto de coisa esse tema toca, né? Eu acho que para a gente poder falar de provas, a gente vai precisar de um programinha, de uma brincadeira só para isso, e aí o papo também vai longe para caramba, o que é ótimo. Tem Marcão, tem eu na tese de doutorado, tem o Fred na tese de doutorado em curso, tem o Joãozinho em curso também na tese, todo mundo falando sobre provas, então tem um monte de coisa para a gente falar. A gente não falou sobre se fundamentação é uma regra ou um princípio, e a discussão, porque princípio parece que ganha da regra nesse jogo de jockey and pô, mas a fundamentação para mim é regra, eu concordo com a Ramina, e a regra é mais que o princípio, nesse caso você aplica pra caramba ou não aplica, e aí tem uma discussão legal. A gente não conversou sobre para que serve a fundamentação, embora a Ramina tenha dito na introdução, e aí já nas ordenações filipinas dizia lá, para as partes saberem se vão apelar ou não, se lhes convém apelar, o juiz tem que fundamentar. E parece que a gente está discutindo até agora um negócio que já devia estar aquilo ali. E além das discussões sobre accountability e tudo mais, né, do Estado que se justifica, a gente não falou um tema que acho que caberia uma discussão só para isso, que a fundamentação só serve para quem perde. A gente pode até falar de interesse em relação à formação de precedente, mas isso não é uma questão dogmática processual, é uma questão que a gente pode debater aqui. A fundamentação serve para quem perde. Quem ganha, põe embaixo do braço a fundamentação e vai embora com o ganho da sentença, né? Então, dificilmente a gente vai fugir dessa situação, inclusive quando a gente fala do inciso 4º, né, do parágrafo 1º, daquela de rebater os fundamentos contrários. A gente também não falou, e o Ramina chamou atenção específica para isso, se o juiz fundamenta enquanto ele está decidindo ou se ele primeiro decide e depois vai atrás de fundamentos que, se forem legítimos por si só, já podem justificar aquela decisão previamente tomada. É uma discussão psicológica, mas que pode levar a gente a discutir pra caramba também, discordar a esse respeito. Eu sei que aqui dentro a gente vai discordar, né? A gente não falou sobre justificativa interna versus justificativa externa, que é uma coisa doutrinária, mas que tem um monte de coisas que podem sair daí também. Então fica o convite para nós mesmos, eu acho, voltarmos a falar sobre esse tema, convidar alguém para falar sobre esse tema também, para a gente bater papo a esse respeito. E também o convite para quem estiver assistindo, para que se interessar, que
vá mais atrás dessa discussão toda, porque veja o quanto de coisa a gente não falou e que pouquinho de tema que a gente conseguiu cobrir nessa hora e pouco de conversa nossa, né? Então, eu acho que é um tema, assim, fenomenal, um tema que empolga demais. Pessoal, a conversa tá boa. Para quem não sabe, a gente tá gravando um sábado de noite, então tá todo mundo aqui batendo um papo sobre o tema de fundamentação, é porque realmente tá interessante. Se a gente se deixasse, a gente entrava madrugada dentro, mas, enfim, temos que encerrar com agradecimento. Faço em nome de todos aqui, enfim, quem pôde nos assistir, quem puder divulgar, curtir, enfim. Eu espero que tenha gostado. A gente tentou trazer aqui o debate da forma mais interessante. Fica nosso agradecimento e até a próxima, pessoal. Valeu!